Essa Isso. mixada aí vai depender um pouco se você vai pagar o chove dele ou não. Não, eu vou. Não, então, mas se o. É o Limp, né? Se ele falar Ah, que ele não paga o chove interpretando aí, eu acho que eu prefiro flat mesmo. Eu acho que vai ser mixado essa mão, sabe? é. Não, eu não pago. Eu não dou tribet call aí não, 9-10. Prefiro Não, jogar de então flat em aí posição. deixa 100% flat. Né? Aí, ó. Então, 21% versus um 80-20, né, cara? Tipo, então, tá. Né? Tipo, quando pegar o topo do range, se a gente colocar um range para ele aqui de chove, o que, que seria o range de chove dele? Você acha que estaria diferente disso? Um 30 blinds? Eu acho que o Field pode colocar, tipo, um pouco mais da borda aí. Talvez 6-6 mais, um pouco, tipo, As 10 suited, Rei, Vala suited. Acho que mais ou menos isso. Tipo. Porque assim, Não, acho que os offs talvez nem tanto. Tipo, As e Vala off, sabe? alguém O tem que, que é alguém. essa? O que, que é E essa ação? Não talvez uns entendi. 10 suited ali, Dama 10, Vala 10, sabe? O que, que é esse Acho que é range mais aí? natural o Field pegar isso. É porque a gente viu que isso aqui é um 80-20, né? Quando ele tem rei. Mas quando a gente dá tribet, qual que é o range de forbet dele aqui que tu acha, nesse spot? Hum. Eu não. Mas você Vocês tira a acham que ele, borda, vai ele, ficar um ele pouco vai mais. com essas brothers suitas? Eu não sei se ele vai assim. Não, então, Mas não, mas pode dar a tua opinião. Tu eu acha acho que que não? ele joga mais de call essas brothers aí, eu Essas acho. aqui? É. Até o rei valete também? Acho que talvez vai ter frequência, né? Mas eu acredito que a população vai jogar mais de call do que de chove. Então vai chover mais os pares aqui. Eu acho que é os pares, os ases, talvez os ases suíte ali, talvez pegue um Ice 5 suíte também ali, Aqui. alguma coisa assim. O Sim? Coringa, linha. Acho que sim. Então beleza. Agora já fica um 60-40. Ou 65-35, mas já melhora bastante a nossa equity, nosso 9-10. Então, na minha opinião, se você vai para tribet, tem que. Eu gostaria que fosse um tribet call. E se não vai dar tribet call, né, cara, jogar essa equidade com tribet fold, eu acho que a gente não deveria escolher essa linha. Então, flat. Talvez E eu aí o jogaria um flop, qual 9, que foi? 9 dama, um 8 dama, talvez, um 8 e 10 de tribet fold. Mas acho O, que 9 e 10 é muito forte pra jogar tribet fold é, assim. acho que a minha ideia é meio essa também. Aí, tipo, de mais de flat. E nesse caso específico, Uhum. como não tá tão deep assim, eu acho que a gente meio que perde um pouco do benefício de tribetar as mãos mais especulativas, assim, né? Tipo, Sim. eu focaria mais em blocker. Que um 10 e 9 assim, 10 e 8 é nice de jogar um pote com muito stack pra trás, né? Chance de desenvolver uma mão mais forte. Sim. Ele tem 17. A gente tá bloqueando copas. Esse valete abre flush draw É de meio spot. perfumaria, cara, mas acho que eu faria, tipo, um pouquinho maior. Uns É. 3 pontos. Só, mas Uhum. perfumaria. Acho justo. É porque, tipo assim, o flop é muito forte, né? Nós estamos muito protegidos, né? Então, tipo assim, eu quero que eles continuem. Só o turn que é muito ruim, né? Foi péssimo, Você né? coloca mais Que é ele em tipo alta, então. assim, pelo turn teria sido bom se a gente tivesse já encaixado, né? Uhum. Cara, mas eu vou pra bet call. Melhor ainda. Maior, Oi? maior turn. Faria maior turn também. É. Você ia usar muito Mas eu, flush, go tipo, Ju, eu, gosto da, Paulo. eu gosto da size dele, cara, porque quando a gente faz maior também, fica mais fácil do cara ficar meio ali, Ah, muito dinâmico o bordo, cara. é, Mas é que a gente tá protegido, né? Tipo assim, o valete a gente Ah, vai ter que caçar e mesmo, a né? Alto, não gente. tem como. E sobre e sequência aí, ali, sei lá, a gente tá você vai bloqueando. deixar Né? ele com o quê? Com umas 13 pra trás e, tipo, deixar a opção dele foldar no river ali? Faz um pouco maior, se ele quiser jogar, meio que ele já tá se comitando, sabe?
Você já tá protegendo a mão, porque tá bem dinâmico ainda, né? Uhum. Tipo assim, É que, tipo, Aí, tipo, a size alta também fortalece muito o range dele, né? Tipo, quando ele chova a gente nessas. A gente faz uma size alta turn e ele chova, é um call que a gente tem que dar por causa da nossa equidade, mas que provavelmente o range dele também é muito forte, né? E aí quando a mas gente. mesmo no 4 ali, se ele te chover ali, se ele achar que ele tem alguma coisa bacana ali, você vai foldar ou não? Não foldo nada, em nenhuma Vai pagar street, né? 100%? Eu fold dessa street agora, River, né? Se ele sai de chover, eu tenho que, Não, eu não, tenho não, que não foldar. perde, não perde, não perde. Mas nem flop, nem turn eu Tem consigo diferença, foldar, se né? fizer baixo ou se fizer alto ele te chopar, acho que a reação do range dele é a mesma, né? Entendi. mas é que, tipo assim, acho que a ideia do Alexander é interessante. Só que, tipo, eu acho que não, eu não gosto tanto do size alto, muito alto, porque eu acho que meio que realmente a gente vai filtrar muito o range dele. E aí, mas de qualquer forma, eu faria um pouquinho mais alto para que vai ser meio que a última street que a gente vai realizar. Quer dizer, que vai extrair. E o River, eu acho que ele vai foldar grande parte do range dele de qualquer forma, saca? Eu acho que meio que não. No turn ali, vocês querem fazer, tipo, sei lá, um 6 e 3, 6 e 4, 6 e 7 de espada dele foldar ou da call? É que ele não Não, vai foldar, né? Ele vai foldar eu, nada. eu acho Eu acho que que. Tá, essas que mãos ele vai size? chovar, Alta ou né? baixa que ele fez? Eu acho que ele vai chovar essas mãos, independente do size que a gente fizer. Tipo 6 e 7 de espada. Eu dou check shove aí. Então, aí, diferente a size. Independente da size. Então É. não vai mudar a size que eu fizer. Agora, tipo, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, 7 turn, ele vai foldar muitas mãos lixo ali, tipo 7 8 off, 4 5 off, 3 e 4 Tá bom pra off. gente, né? Contra duas pontas, né? Ah, mas as Eu acho pontas que que tá ele legal, acertar sim. de. Tipo, e Eu aí eu quero acho que. que Eu de quero. repente duas Tá, pontas ali, de repente com dois flush mas draw, vamos já lá. chove também. Vamos lá, só pra gente resumir essa mão, tipo, tem o mérito, tá? Da size mais baixa, que ela vai manter mãos medianas e draws, né? Quando o cara dá call e bate esse rei, pra mim, tá? A gente tem que jogar o nosso 9 de check, tá? Então blocamos dama 10, né? Oi? E blocamos dama 10, né? Possível sequência dele. Mas aí o cara tem rei X, tem valete X lá, então, tipo, ele tem 6 e valete, rei 6, pode ter alguns combos de 2. Então, nosso valor é um valor mediano, né? E quando a gente beta mais alto aqui, a dinâmica não vai mudar muito, né? Tipo. Eu blefaria esse 9x aí, Alex. Oi? Eu blefaria esse 9x nosso aí. Desse nível. Ah, cara. De valor aí. Oi? Abriu o pote? Hã? Ah, Ele já abriu o cara. pote aí? Você fala? O que vai pegar aqui é a profundidade de stack, sabe? Porque se esse cara tem ali um rei X, um valete X, ele não vai largar. Nosso blefe não vai ter tanta Eu acho que ele não efetividade. folda nada melhor que nós aí. É. Tipo, ele não folda Ás 9, ele não folda o Valete, ele não folda Rei. Eu acho que ele não Diferente, folda nada. diferente se esse cara tem ali uns 30 blinds e tu faz 18. Aí tu consegue uns fold ali de valete, uns fold de rei. Mas nessa profundidade de stack, acho que não vai ser tão efetivo transformar. Eu prefiro dizer, tipo assim, eu vou betar o meu 9 por valor porque eu sei que eu vou tomar qual o pior. Eu não pensaria assim mesmo. Sabe? Agora, blefar o teu 9. Ah, mano, acho que você tem um valor. Você tem um valor de showdown aqui tão bom. Sabe? Tipo. Tá ganhando do 6, tá ganhando do 7-7, tá ganhando do 8-8. Então, Os tipo. furados não vai pagar nada. Oi? Os furados, que também não vai pagar nada, né? Tipo, o que ele não acertou, tu não extrai mais. Aqui tu vai reabrir um pote só pra perder ficha, porque. Tipo, ele não vai te pagar mais nada. Tipo. Qualquer equidade maior, ele provavelmente Ele chovaria no turn, né? Hã? Pede alguém falou aí. Pode falar. Não, Eu você vai falei falar que, que. tipo, equidade no turn maior dele, ele chovaria, né? Por estar com um stack curto, né? Aproveitar ali. Sim. Então, tipo, aqui a gente beta baixo, mantém ainda mais as mãos dele mediana. Nesse rei a gente. Eu jogaria de check. O cara ia dar check, eu dou check. Se ele lidera, eu foldo.
Outra coisa que se ele tem o flush draw aqui, geralmente eles vão liderar. Se ele tem dama 10 lá, ele vai liderar. Então, quando ele checa, ele não tem, e eu dou check porque eu não faço ele foldar o rei, não faço ele foldar o valete, e o meu 9 tá ganhando. Tipo, do que eu tô ganhando, eu não extraio mais nada. Logo de check. Não sei se ele pagaria com esses 6, acho que não. Foi um pote multi-way, né? Tua flop também. Oi? E foi multi-way, né? Flop, né? Foi. Ah, Não fez. Uhum. $4x, né? Faria menos, É. faria menor. também. 3,5. Mas esse 4 aqui também é a size onde eu mais tomo chove é quando eu faço 4.3. Então, mas tem muita fold também. Poderia abrir também o 5,9. Estamos cobrindo, né? É. Boa. Aqui eu gosto de CBtar alto. Tá bom. Pra mim. Muito dinâmico esse flop. Uhum. Nossa. Eu não sei se agora esse lead do André, eu não sei se é teórico, tá? Tipo, Float ainda, né? É float, né? Ele tá É em float. posição. tu checou. Eu chequei. Eu acho que vou deixar ele fortalecer os pares dele, ele colocar a ficha Algumas nos... dúvidas, né? Vou jogar de bluff catch essa mão aí. É. Até Visto que a mesmo gente já deu uma se eu- alta lá no flop, ele já pagou, aí ele demonstra muita força nesse range que ele eu paga. der- eu- é muito ruim dar bet fold aí. É muito simples querer dar bet fold. Mas, E aí depois dessa mas eu acho aí que vem aí que conecta muita coisa, eu também não gosto, tipo assim, de betar de novo, porque a gente já betou uma alta, ele já pagou, né? E aí quando vem esse 5 que conecta muito com o board. mas vocês acham que esse 5 não conecta com a mão dele? Pô, tem muito 68 Pode que ser, paga não. ali, né, Alex? Muito? 68, 8 e Os 10. 68 suited ele paga, né? 6 e 8 Aham. suited lá paga. Essa profundidade Mas a gente pode, são 4 combos, né? Do range todo. a gente pode estar perdendo. E tu E o pensa resto que. também vai levar, porque, tipo assim, eu tenho uns combos de draws de flush e tem uns combos ali de draw e brocas de sequência aí, que a gente já tá vendo que o bolo tá estranho. Então, quando a gente dá a primeira, é muito alto, ele paga. Na segunda, eu transformo esse rei dama em Tá. bluff cat. em- E aí, dependendo do nivelar o que conectar, eu desligo, cara. Então a gente está transformando aqui num bluff catcher, então a gente vai pagar o float e vai pagar o river. Claro, copas eu acho que não, mas. Ou outra que conecte aí com a sequência aí, tipo um 10, tipo 8, fica ruim pagar. Porque ele já vem Tem alta pra lá. 7799 lá ainda. E agora? Pô, se esse 6 não fosse de copa, fosse de ouro, fosse de espada, eu também não pagaria não, velho. Check fold, né? Aham. Check fold. Se ele blefar lá a mão dele, Exatamente, parabéns aí, pra né? ele. Porque eu acho que quando a gente dá check call também, fortalece as damas dele, né? Bate uma blank 1-2. Ele ainda vale o beta, dama valete, dama 10. Um block bet aí seria bom? Eu fico me perguntando às vezes, né? Se toma volta, fold. É tipo botar 3 blinds aí, 3,4, que é 10%. Ele mete uma volta lá, eu também fodo, velho. Cara, eu ia Então, quando eu tancar. boto- Mas se você pegar um cara bom, como é o André, por exemplo, a gente não vai ter tanto 8, né? Vai poder. Ele vai te dar range. Vai abrir muita ação pra blefar essa Mas o mão. nosso range tem 8 ainda. Nosso range ainda tem 8. tem. Tem flush, Cara, eu ia pensar muito, muito, muito. E eu tô querendo. É claro que ele tem flush, claro que ele tem 8. Mas ele também tem dama, ele também Uhum. tem draws que ele precisa, por exemplo, um valete 10 ele precisa blefar. Senhores, Alex, Alexandre, Danilo, todo mundo que tá aí. Tipo, vocês estão lá do outro lado do André. Vocês não têm um 8 ou um 10 ali que seja estranho. Aí o cara bloca e betou aqui 3. Vocês vão pagar? Ou vão voltar? Vão inventar uma gracinha que não seja com 8?
Cara, Blocker de copas que eu blefo aí. Eu não tenho nada, eu não tenho valor de showdown e o cara faz um block bet, eu acho que eu vou pra loucura, cara. Eu acho que eu sou na cabeça dele. se não Parabéns tem. se tiver. Tendo uma blocker, né? Eu acho que uma Parabéns, blocker de copas eu chovaria. Não, cara, eu show qualquer coisa que não tenha. valor de Maravilhoso. showdown. Maravilhoso. Ele deu check. Check pra mim, Nós tá ganhando, check. eu também acho. Eu também acredito que a gente vai estar ganhando. Apesar dele checar alguns 2 pares que ele possa ter, Como eu vou de check, eu ficaria rezando pra ele checar aí, velho. até a própria trinca, ele vai checar aí também. Porque um 8 é ruim. Mas não só 8 copas também. Mas sem ver a mão dele, que nem eu tava falando no meu raciocínio, e sendo o André um cara que vai conseguir blefar isso aqui, cara, eu ia ficar ia depender muito da size que ele ia fazer, tá? Porque já que a ideia era transformar em bluff catcher, ele tem mãos também que ele precisa começar a blefar no turn. Mas geralmente o blefe vem de bet alto, né? Quando ele faz um blocking bet aí, eu já imagino que ele tá com 9, uma dama ali que não quer dar check pra. Eu cairia do também, tipo assim. Oi? Eu choraria essa mão se ele dá um block bet ali. Cara, esse valete 10 tá muito no range dele, velho. O range de blefe. Só que eu esperava um valete 10 tipo de espada ou um valete 10 com copas, saca? E te digo que se ele tem esse valete 10 com copas, não sei se ele vai fletar nessa profundidade. Off, né? É no flat off, né? Eu fleto. Vocês fletam valete 10 off ali, pelo menos numa frequência? Se o cara tiver mais shallow, eu fleto. Nesse stack grande assim, não. Acho que por Eu tô ser lá, bound pode os big ter. ali tá muito curto, mano. Por ser bound pode ter. Eu compro mais open. small e big. É verdade. Eu vou fletar muito esses valete 10 para jogar em posição ali. Valete 10 conecta bastante com todo o bordo, sabe? E aí se eu tenho valete de copas, cara, eu vou... Pra falar na real com vocês e tudo que a gente já estudou, se eu chego com esse valete 10 aqui, eu dou outra, tá? Eu dou outra também no Rio. Já flotei. Já teve. Se eu chego... e aí eu vou ficar na dúvida porque eu vou ver que é o Alexander. Alex, Oi. uma coisa, né? Se você, como player, agora, vamos pensar assim, você como player, acertou o seu draw de flush aí, tem um flush nuts ou até o flush de rei. Você mandaria agora uma no River aí, né? Mandaria, velho. Mandaria também. Você checaria ou mandaria uma? Eu mandaria. E sabendo que ele é um cara responsável, a gente não vai de all-in, né? Mas a gente vai fazer uma side miúda ali. Não, que miúdo. É porque aí vai depender. Aí vai depender muito, cara, porque o Alexander. O André é responsável, ele tem uma capacidade de pensar o jogo, ele é um player pensante. Então, se eu completei meu draw de flush e eu vou de all-in, eu tenho quase certeza que ele não vai pagar meu all-in, porque quando a gente polariza, a gente tem que saber que o player que está do outro lado lá tem capacidade de pagar o nosso play. E tipo assim, ó, você com flush, a gente polarizou, foi de all-in. Será que ele pagaria o as e dama dele? Mas a gente já tem até um bloco, né? Será que ele pagaria 2P quando eu completo o flush? Então, aí quando eu sei que o cara é responsável, eu faço size. Quando eu tô jogando contra o recreativo, eu faço um size polar, eu vou de all-in. Mano, eu penso aqui, no que eu penso nessa mão aqui pra mim tomar minha decisão, eu penso o seguinte. Eu tô falando pra esse cara, ó, ele deu float. Bateu 5, ele deu float. Eu tô falando pra esse cara que minha mão melhorou. Pelo menos melhorou. Então, tipo, porque esse 5 ele é muito desconfortável. Eu, no lugar do Alexander agora, eu teria jogado como essa mão? Bala, 5, bala. Daria outra, tá? Check. Dei check e ele fez meio pote. Cara, GL, tá? Então, mas aí eu desço. Ele deu call, como jogar, deu call, completou lá. Você mandaria outra com o flush? Aí
eu agora lá no lugar do André, faço isso e não tomo check shove, não tomo check raise. 6 de copas. Mano, o que pega muito é que ele não tem copas, tá? Se ele tem o valete de copas, eu acho que ele vai. Ele É que vai. eu tenho E aí, copas como é no que a meu gente range vai da pagar? A forma que eu gente não joguei. paga, né? Oi? Então tipo Ele assim, mandou outra lá, a gente não paga, não tem como pagar aí. mas ele não sabe, né? Aí, Ele do jeito que tá ele, manda outra lá, você pagaria? Eu? Não. Sim. Cara, Jogador. eu antes de ver a mão dele, eu tava falando que eu ia me coçar muito, ia procurar os blefs dele, ia procurar se ele tem o que ele tem, o que ele não tem, o que ele joga daquela forma. E pra mim, jogando daquela forma, eu acho combate quando ele floata nesses 5 de ouros, eu já coloco ele em 8x ou nada. Sabe? Tipo, 2 da, pares, talvez. da forma que Eu eu não vejo a pagaria. mão, Eu não vejo como pagar, não, esse top 4. Fala. da forma que Porque meu Fall River também ainda tá fudido, né, o River? Aham. Aí, como eu já tenho um Fall River ruim, Pera aí, se rápido. deixou valer, eu não pago. Isso, pera aí, vamos lá. Como é que é, Danilo? da forma que eu vejo a mão, Hum. eu acho que eu betaria também flop alto. Aí, tipo, o 5 eu não vejo alterando tanto assim a dinâmica de equidade. Assim. Acho que, tipo, tem muito poucos combos que beneficia para ele, 5. E aí eu acho que quando a gente checa, dá a impressão que nosso range tá um pouco capado. E aí por isso que ele deu float ali, eu acho. Aí no River, eu acho que ele tava com a ideia que nosso range estava mais concentrado numa dama mediana ali mesmo, talvez. E aí ele falou, talvez não compensa eu bluffar aqui, porque o cara vai usar a dama de bluff catcher, né? Então meio que por isso que ele deu check behind, eu acho. Sim. E, e o... Mas aí, por exemplo, na posição do Alexander, se eu tivesse jogado igual ele jogou, eu acho que o Shove River, eu acho que eu foldaria, porque eu acho que ele saberia que eu tenho muita dama no meu range, tipo, dama mediana, que eu jogaria de bluff catcher, então ele não bluffaria tanto. Mas se ele faz size, aí eu acho que eu pagaria, porque com o size ele estaria atacando, sei lá, um 10-10 vala-vala meu. Tipo, se ele faz 66%, sabe? 70%, ele atacaria essas mãos. Sim. Então, eu penso a mesma coisa, tipo assim, mesma coisa assim, bem parecido com o que tu tá pensando, né, cara? Tipo, esses 5. Que ele... E aí a gente fica muito também entre demo call pro flush draw, já que ele lá não tem nada de copas, ou é uma dama fraca, um 9 fraco, um 7 fraco. Ah, mano, eu não vou querer. No turn eu mandaria tudo bem, no turn, quando ele faz, tipo assim, a gente resolveu não barrelar o turn. A gente resolveu dar check. Quando ele manda aquele size de 9 lá, eu acho que eu tô muito no topo. E eu mando tudo também, mano. Pra não chegar nesse. Sim. Então, sem medo de ser feliz, eu fecharia o olho ali. Bom que ele desligou, né? Nice. Mas uma pergunta, Alex. Ah. Quando esse turn aí, quando a gente dá check shove, vocês acham que ele paga com mão pior? Tipo, você acha que ele paga com dama valete, dama 10, essas mãos assim? 10-10, vala-vala? Não, Eu acho que eu entendo que é por protection, né? Pode ser também, né? O check shove. Mas aí a gente Não, faz ele dar um mod de mão lá que a gente tá ganhando, né? Não, é por valor, mas é a nossa última street. A gente tá jogando fora de posição. A gente. Não, nem é isso, Alan. A gente tá fora de posição. Sabe? Tipo, aí como é que você vai fazer? Check. Ô, gente, calma aí, peraí, vamos devagar. Então, vamos lá. Por que o Alex optaria pelo check raise no turn? Porque eu tô fora de posição e é minha última street de valor. Então, tipo, eu vou jogar de call no float, aí bate, sei lá, um 2 de paus. Um 2 de paus. E agora? Você vai liderar? Vou de check call de novo. É só esse 6 aí que é muito ruim. Tipo, eu vou check for.
Claro. É, Ele tem então, muito flash draw lá na mão dele. mas aí pensando na população, você acha que eles vão ter em quais boards que eles vão ter bet nesse river? Talvez nesses 6 porque acertaram o flush, acertaram a sequência do 8, mas overall a população você vai jogar de call no float e o river vai ser check. Mano, o que eu vejo aí, Hum. tipo, o Alexandre falou que só esse 6 é ruim, o 8 é ruim, a Copa é ruim, 4 não, é ruim, é 3 é isso. ruim. Tem 200 mil cartas aí que o River, pra gente, é horrível, que vai bloquear nossas ações. Esse board é dinâmico. Então, exatamente. Então, desse ponto de vista aí, como a gente não barrelou e ele fez o float, um float caro, alto, aí eu já mando tudo. Acho que nem foi. Ele vai fletar? Não vai, cara. Eu A acho única que coisa que vai de dama. talvez uma boa ideia é dar um clique, né? Ao invés de chovar ali. Não precisa chovar. Retoma a ação ali, aí no River ele fica num spot difícil, né? Você dá um blocking bet River ali que ele ainda com mas 9x, E aí, tal. tipo, relaxa, ó. Tipo, a gente vai dar um clique, a gente vai botar 20, vai ficar com 29 pra trás, beleza? Aí 20. Aí ele paga, ele resolve pagar. Pô, mano, eu não consigo ver um River em que eu não vou até... Não, tá bom, mas a gente tá debatendo aqui o quê? Ideias, sabe? Isso, não tô Tipo, falando que tá certo, não. isso, a gente tá debatendo ideias. O clique, cara, o que vai acontecer com o clique? Eu acho que não tem call do André. Ou ele vai foldar lá o que ele tem que foldar, ou ele vai chovar. Ele também vai resolver essa mão no turn. Sabe? Que mãos que o André vai dar call no clique lá, que a gente vai fazer o quê? Ele pôs 9, a gente faz 18, ele tem que pôr mais 9, fica com 35, num pote que foi para 50. São stacks parelhos, né? Então tipo assim, vai ficar um SPR próximo de meio. Cara, SPR próximo de meio não tem fold mais, tá ligado? A ideia, vamos na ideia, ó. Ele já fez 9.5. O clique aí seria aproximadamente 20, beleza? Uhum. Isso mesmo? Então, como ele fez 9.5, eu tô no draw de flush ali, se eu tô no draw da sequência, você me clicou, eu vou ter que dar mais um call, porque o SPR ali, mano, tipo assim, ó, vai ser uma equidade muito grande para minhas odds. Tipo, eu fiz 9, você botou 10 em cima a mais. Se tiver que pagar mais 10 para ver o meu flush ou o meu draw de sequência, eu vou pôr. Se eu não ver, aí no River a gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu prefiro resolver logo aqui, mano, pensando nessa situação. Porque você vai dar um clique, aí vai deixar barato para ele ver o que ele quer ver lá, velho. Então o clique eu não estou clicando nessa mão, vou logo de resolve logo aí, cara. Pegou de show, velho. Isso. Então, tipo assim, e aí da forma como foi jogado, que o Alexander pensou em transformar em bluff catcher, ele paga a primeira e aqui, cara, eu sei que esse 6 ele é extremamente desconfortável, mas eu vou buscar entre valores e blefs o que o André tem ali e a size que ele vai fazer para mim decidir se eu vou seguir com o bluff catch. Aí com 29 para trás, o pote ia ter quase 60. Aí tem a obrigação de pagar agora, velho. Bom, né? Mas aí, tipo assim, matematicamente é um call obrigatório, mas na hora que você tá com o mouse na mão, tu tem uma decisão para tomar. Se tu sabe que a tua. Se tu sabe que na maioria das vezes tu tá perdendo essa mão, eu caio atirando. Mas evito cair pulando na frente da bala. Então, tipo assim. Aqui a gente tá falando do André, que é um jogador capaz de encontrar blefs nessa mão. A população não tem blefe. Contra a população, antes da ficha dele cair lá, eu já tô foldando aqui. Não tem blefe. A população não. Até o 8, a população vai checar lá com medo do flush. Então não tem blefe. Oi? Cortando o teu áudio. De novo, velho. Todo dia. Tá desde o início cortando ou começou a cortar agora? Não, começou agora nessa mão aí. Tempo pra cá. Essa mão que eu tô discutindo. Tá bom. É sempre esse horário mesmo, a partir de 11h30 que começa a acontecer essas coisas. Mas. Como se fosse gago, velho. Foi mal. Mas aí. E tá muito ruim? Não, a gente tá entendendo, só que tem intervalos assim que dá um corte de meio segundo, 0 segundo. Tá.
Eu vou trocar minha placa de vídeo, o Aloysio já até me orientou com algumas ali, eu vou trocar a placa de vídeo, provavelmente isso vai acabar. E aí, tipo, então a gente só tá conversando essa mão até agora. Placa de vídeo, Alex? Oi? Não, mas é legal a gente discutir todas essas coisas sobre essa mãe, porque, tipo assim, ó, eu vi a forma que você enxergou, que achei legal, que o Alexandre viu, e que o meu ponto de vista também. Então, quando a Sim. gente para pra discutir essa luz, eu acho que todo mundo, no final, tá aprendendo, cara. Bacana. É isso mesmo. Como é que é, Vitor? Mas esse trabalho da placa de vídeo na internet, não? Não, né? Não. É o meu computador mesmo, porque eu tenho 3 monitores e estou compartilhando um monte de imagem. Ainda estou gravando a aula e eu montei uma máquina boa, né? E o Aloysio já tinha até me informado que minha placa de vídeo que eu resolvi manter no computador ia ser um gargalo. Então, de vez em quando, chega muita informação. É como você pegar um Fusca e enfiar um motor de Ferrari nele. É isso. Então, gente, a gente só tá conversando essa mão até agora porque o jogador em questão ali, o vilão, é um cara capaz. Se fosse um jogador comum, que a gente sabe que o cara não ia ter blefe ali, cara, já tinha passado, a gente já tinha visto aqui se. Mas Alex, é só. deixa eu te falar. Esses tipos de jogadores capazes, assim, que tem a capacidade de pensar o jogo, eu encontro esses camaradinhas mais nas retas, mano. Seja um valor qualquer do torneio. Aham. Chegou lá nas retas, não tem tanto maluco quanto no chip ali. Aí você vai ter que aprimorar e Isso aí. afinar mais o seu game. É isso aí, mano. Sim, é bem isso mesmo. E se a gente não tiver coragem. O Azirrei aqui eu nem falei muita coisa, porque é standard, né? Não, flipamos, perdemos o flip, ok. Trombar mesmo, né? Ontem eu caí da retinha ali. Retinha não, né? Tava sem left. Mas é mais de ser quase. Tava 100 e poucos left. Cara, Do mini fenômeno. Com os pares de dama passando, de ar. Eita, meu Deus, eu vou procurar uma edição dessa semana, velho. Ô, louco. A gente encontra umas mãos dessas assim que se trombam, mano, e na hora de eu segurar, mesmo pra frente, com 70%, as paradas não estão segurando, velho. Momento choro. Nossa senhora. Ai, velho. As e rei ele não tem, talvez rei 10 e rei, não dá pra ver fantasma não. Foldou. 10 ele talvez não folda. Eu fico ali entre dar mais uma por valor ou dar check, né? Tipo, e aí eu fico pensando, tipo assim, o que esse cara pode ter que ele ainda vai me pagar? Boa, nice. Isso aqui eu gosto muito. Você vai ver muito overfold aqui, os caras overfoldando esse 9, esse 9-9. Continuando. Eu acho que com os 9, com os flop, pares né? aí, com copas, eu quero continuar. Mas acho que deveria continuar até sem copas. Tipo. Aí, ó, esse check dele aqui vai ter muito mesmo no turn. Bota 70% aí, mano. Aí eu beto aqui, cara, tipo. Também, eu faço float aí. Eu acho nice jogar essa linha do Alexander, porque se bate mais uma Copa River, pô, a gente pode value betar. E eu acho que, tipo, a gente tem alguns flush também que dá esse check turn pra deixar o cara errar. tentar blefar River e tal. Então não vale o BT aí. Mas pelo menos uma hora a gente tem que betar, né? Qual que é o range dele que joga de check? Trinca. Tem algum AX sem copas, né? Tipo, alguns AX sem copas ali que ele pode estar. Pode ser. Os Ases eu acho que ele se beta. Talvez reis. Não, mas ele se betou mesmo. Ele só deu check turn. Não dava pra extrair mais nada, não. Realmente ele já largava. Abrimos 10-10, pá. E aí, esse 10 e 10 aqui, vocês checkam, vocês se betam, o que vocês fazem? Que call aí, mano. Checks 100% das vezes.
Porque tá multi-way, aquele range de flex do botão ali, tem uns ases X fracos, tem uns medianos. Eu dou check pra ver o que ele vai fazer lá. Que Particularmente isso é Beto. você gostaria de ter feito aqui, Alexandre? Checado. Contra 2 eu vou checar. Né? Boa. E agora? Agora eu boto uma. Agora tem Esse ponto três aí, um value sei lá. bet aí, principalmente quanto o range do Big, né, que conectou os 6. Então eu quero extrair aí de um 7x, um 3x. Esse 6 8x. geralmente é uma carta que vai frear muito a ação da... Principalmente o Big que tá na mão. Você vai ver muita gente freando a action aqui. Passou. Eu particularmente Eu dou também check. jogaria da mesma forma, eu jogaria de check aí e só betaria quando. Entendeu? Uhum. Você jogaria de quê, ô Danilo? Eu acho que eu fico na dúvida ali, mas entre beta turn e dar check, eu acho que talvez eu checaria na frequência maior. Uhum. Era pro showdown. Eu gosto do bet porque tu mantém o controle. Porque se tu parar pra pensar, se tu dá check e ele vem river, qual size que ele vai fazer? E aí quando a gente beta turn, ele não vai querer dar raise pra tirar a gente da mão. Quando ele der raise, eu acho que tem que foldar o 10-10. Ele vai jogar de call e aí no river a gente ainda pode avaliar ainda se a gente vai continuar ou não. Eu acho que tem mérito. Tem. E eu só betaria flop ali pra extrair de umas brothers ali que o cara vai flatar em posição ali. Sim. Boa. 66. Nu. Cara, quando eu olho pra esse stack desse cara, eu vou jogar o pós-flop com ele. Boa. Também. Não vou dar check raise nele, só foldei. Ah, mas eu tenho duas over e... Eu tenho duas over e backdoor. Eu sei que tem muita equidade, tem... Mas, velho, lá no... não tem informação nenhuma desse cara. Olha o tamanho do stack desse cara. Nós temos 64 blinds e tem um tanto Sabe o que o de... Leitor fala sobre essa size? Ele disse que quando a size é grande, o turn, o river se prepare que vai vir bomba. Tem que observar o que... Tem que observar o que o cara tá fazendo nas mesas, né? Então, tipo... Mas é porque a gente tem 65 blinds e tem inúmeros outros spots que a gente pode selecionar contra quem a gente vai querer jogar. Também é uma virtude que o profissional de poker tem que ter, né? Tipo, cara, jogar contra esse cara com stack desse tamanho, fora de posição... E fazendo essa size ainda? Eu gosto. Por um momento, Alexandre, eu até pensei que tu ia continuar por causa dos backdoor, cara. Tipo assim, aí deve estar numa fase mediana pra reta. Né? Então, tipo assim, o stack dele é muito grande. Eu sei que ele vai, igual ele vai vir numa size muito alta turn e dificilmente eu vou conseguir defender turn novamente, né? Então, prefiro foldar já. Boa. Eu acho muito disciplinado aquele fold ali, cara. Cara, eu vou pro limp, tá? Essas mãos lixo, assim. Acho que a gente vai querer fazer grande também. A gente até conversou um pouco sobre o topo do range com os lixos, né? Que a gente vai dar raise. Mas essas mãos assim, eu vou de limp stab mesmo pra dar VPIP e gastar o mínimo possível. Check. E aí a gente chega naquela situação lá que, tipo, check é que a gente perdeu entregou o pote pro cara. Mas aí agora já é uma situação diferente também, porque perder 12 blinds aqui. Então, com esse tipo de mão eu tenho jogado de limp, sabe? Limp stab mesmo, limp. A gente já mantém os dois ranges amplos ali. Tu vai ter limp aqui com mão forte também. Com mãos que vão se conectar com esse board. Então só não... E aqui provavelmente você deve ter dado check. Gostei. Depois do 6-2 achei que você ia give up aqui. Boa, mano. Só de não ter dado showdown com esse 7-2. Tipo... Mas tem que blefar mesmo. Depois daquele estudo lá, eu passei a prestar bastante atenção nesse blind war aí, né? Principalmente nesses lixos. Né? Tipo aí, ó, não deu showdown. O Quavo falou um negócio muito interessante, que eu fiquei gravado, assim, tipo, é melhor
o cara te ver dando um showdown de lixo, você sendo agressivo, do que você dando check, sabe? Então, Sim, isso ficou martelando na minha cabeça. Foi muito bom, assim, o que ele falou. sim, É, sim. vai aumentar o EV das suas value bets, né? Tipo, É. o cara vê que você é agressivo, tá? Abrimos, passou. Nice, velho, é aquilo ali mesmo. Walk. Boa. Rodamos. Abrimos, puxou. Cebetamos. Boa. Provavelmente você fez essa size aqui maior por causa do stack dele, né? É o cara lá, e aí é isso mesmo, tipo, não vou ficar defendendo. É uma bosta quando isso acontece, né? Quando cai nessa table draw aí. É um cara com muita ficha, com um perfil mais agressivo, mas a gente tem que entender a dinâmica da mesa e aceitar que por um tempo do torneio vai ser aquilo ali, até a gente pegar mãos de valor. Também quando a gente pegar mãos de valor contra um cara que tem stack e é agressivo, Valete 8, não dá pra ficar abrindo. Se for aquele cara agressivo que gosta de forbetar, eu gosto de jogar contra eles, cara. Com meus valores. Aqui, ó, eu prefiro esse tipo de situação aqui, ó. Agora eu vou jogar a de flat, não especificamente precisa ser o valete 7, mas esse spot aqui, pra mim, é muito melhor do que aquele spot da gente no big ou no small contra ele no... Fora de posição contra ele. Sim. Então aqui, ó, aqui é um spot muito melhor pra jogar com ele, ó. Sabendo ainda que o big aqui é tight, ó. Essa Luana aqui acho que ela é companheira da Bruna, namorada da Bruna, não sei, já jogou aqui na Pocar também, da Bruna BSB. Então, a Luana tem um perfil muito tight, então ela no big aqui eu jogaria aqui tranquilamente. Tranquilamente. Abrimos, call, cebetamos. Por que tu não cebeta aqui o segundo par? Eu tenho um mix, assim, dos segundos pares, assim, porque, tipo... o range que ele vai continuar nesse tipo de board aí, normalmente são os reis X, não tem muitos rap aí pra ele continuar. Uhum, E aí eu jogo mais Bluff Cat em posição também contra ele. entendi. Eu dou um mix, assim. Se for um jogador mais fraco, eu CBET, que eu sei que vai me dar uns call mais... Eu acho que se eu CBEtar ele for do 5x... O André acho que não folda não, tá? Mas eu acho que ele tem bastante continuação até. Tipo, tem 3 possíveis backdoor de flush, que ele vai continuar ali. Tipo, tem as gavetas ali entre o 10 e o 5, até entre o rei e o 10 também. Tipo, eu acho que é bem de boa. Eu acho que quando ele continua com 5, eu acho que ele joga mais de check raise também, por ele ter mais capacidade, assim. E aí eu foldar um 10x aí nesse board, eu acho que quando um cara bom, eu vou tender a checar mais. Acho que vai dar mais reis com o 10 do que com o 5. Mas. Você acha? E acho que ele vai dar mais check raise num board com rei seco. Nesse board rei 10, eu acho que ele não tem tanto check raise. Entendi. Eu sei assim, de qualquer forma, ele tem bastante backdoor, assim, sabe? Muita coisa pra tu extrair. Foi mal, Danilo, pode concluir. Não, é isso mesmo que eu ia falar. Só que ele tem bastante backdoor, que eu acho que é bem legal o bet aí. Uhum. Boa. Foldou. Ele só continuaria ali com valete dama, eu acho. Passou batido, mas esse rei 7 aí é nice fold. Aham. E aqui, ó. Esse as e rei eu chovo, tá? Não é bout, esse cara aqui tá grandão.
agressivo, talvez ele vai mais wide para dar call, então aqui é uma situação que já vou all-in já. Tô cobrindo praticamente, tô sendo coberto por ele e cobrindo Farresson e a Luana. Nice, eu gosto. Vamos. Achamos um cliente. Vai nessa. É boa. E ruim ainda. Runamos em cima do O Valavara é sempre cliente, cara. Não preocupa muito, não. 66 BB, call, joga em posição, é um Asi 6, é uma mão mediana fraca, mas a gente joga... Oi? Tibete também gosta, hein? Tribet também é bacana nesse... Eu vou foldar, quer ver? Eu tinha certeza que eu ia foldar. Então, tipo... Esse spot, tipo assim, não sei, né? Tipo, se é um padrão assim, mas, tipo, tentar observar. O cara tá gigantesco, o range dele vai estar gigante também. E aí, tipo, meio que a mesa já tá mais curta ali, né? Assim, 2 posições. Aí, tipo, o cara vai estar abrindo muita coisa, dá pra você jogar bastante aí de tribet. Sim. Pelo menos, ou de flat. Entendi. Faz sentido. Justo. É porque, tipo assim, eu acho que meu pensamento foi, eu não quero trombar com esse cara que tá me cobrindo. E o Wise 6, se eu acertar top pair, eu posso perder muita ficha ainda. Mas eu não nesse sentido, tá? Não, mas tu é experiente, pô. Tu sabe que tu não tá... Claro... eu não vou colocar meu stack lá, né? Mas se der 3 lá, eu vou jogar de bluff que é. Não, tu vai pagar o flop... Dependendo no turn, tu já consegue foldar esse Asi 6. Aí depende... tipo assim... foi mal, tipo. Não, pode ir. Mas faz sentido sentido tipo essa assim, questão do Danilo. Ele também não vai tentar te spotar tanto, assim, sabe? Eu acho que, tipo, vocês estão com um stack gigantesco, vocês dois têm muito a perder, tá ligado? E aí, tipo, você vai jogar bem safe ali, um 3-bet pot ali, dá um betzinho flop, aí você analisa turn, saca? Tenta controlado. Mas, tipo, muitas vezes ele vai só foldar mesmo pré-flop, se arrecada. Sim. Check raise, bordo dobrado. Gosto, mas tem minha ressalva porque a gente não quer dar check raise fold aqui. Eu não sei se você daria esse check raise para pagar um chove dele. Então, talvez aqui com esse combo específico eu continuaria de call. Mas em bordo dobrado eu gosto da visão do check raise, deu só call. Aí o 9. Agora eu continuo no baixo. Nossa, paulada. Pega nessa linha aí, tô gostando, viu, Alex? Essa linha que eu boto aí, Gosto também. 25%, 30%. Como é E que... Não entendi, Alan. Qual linha que tu gosta? aqui você falou, eu vou mais um abaixo. Você deu uma tribet, ou do check raising, Uhum. para você dá mais um abaixo. Então, eu vi umas aulas sobre você, a gente estava outro dia, outra aula, você falou com um colega aí, e eu vi, a gente estava vendo uma review, o colega também fez uma baixinha e passou. Então, assim, quando a gente deu check raising, ao invés de eu botar esse 70% aí, quase aí, 10 MB, tudo que é 4 lá ele vai continuar pagando, tudo que for mão lá que ele resolveu pagar, ele vai pagar. Então, quando eu boto mais uma baixinha, tipo, 16 o pote, eu faço 3 pontos alguma coisa, 4 pontos alguma coisa. Eu ainda faço aquelas mãos que iriam foldar para as 10, foldar também. Uhum. Eu gosto. Cara, e aqui, quando eu faço outra baixa aqui, a intenção é ainda pagar o raise dele, tá? Eu não quero dar bet fold aqui. Então eu faço baixa porque vai ter fold equity, igual o Alan comentou, mas também quando eu tomar raise, né? Tipo, esse cara resolver pegar aqui, sei lá, por algum motivo ele quis pegar o Ais dele e me dar raise, né? Tipo, o Ais talvez já teria atolado pré, o Asi rei dele, o Asi 9 dele e querer me dar raise aqui, eu ainda quero dar call com algumas mãos que ele tem de valor ali. Talvez ele não acredite, né? Quer dar raise com 8-8, com 6-6, sei lá. E quando ele me dá raise aqui nesse size aqui, eu já acho que não tem como a gente pagar, né? Mas da mesma forma também fica difícil para ele dar raise. E aí esse 10. Agora, diferente dos outros cenários, né? Eu iria mais uma baixa por blocking bet, porque o nosso As tem valor de showdown. Então a gente está ganhando do monte de rei X dele ali que pode por algum motivo ter chegado nesse river aí. Check. E tem muitas copas, né? Oi? Só.
Rei dama de copas, eu acho que só cheguei. Rei e dama de copas? Uhum. É. Ah, ele Pra chega. pagar essa bomba no turn, é só copas. Ou 5-5. Não, 5-5 já não é porque ele deu check aqui, ó. É, justo. Então 5-5 não é, 4-4 não é, 9-9 não é, 10-10 não é. Então é algum draw que ele continuou, né, nesse turn. E Eu acho que aí, algumas overs ali podem pagar turn também, tipo, porque o turn não acertou, assim, né? Tipo, nossos draws em cheio, também não completou flush, então, tipo, Mas eu tenho 4 ainda. Eu blefaria. sim, não, o check, e eu até gosto mais do blefe, porque se a gente fizer ele foldar As e Rei, As e Valete, As e Dama, As e 10, As e 10, As e 9 ele não vai foldar, então As e 8, sabe? Se a gente fizesse esses As e 8, As e Valete, As e 10, As e Rei foldar, é bem nice. Check, check, 7-7. Faz 7-7, acho que ficaria bem close para ele Bluff Catcher ou Fold. Vai depender muito da size que o Alexander fizer ali. Se a gente faz, que a gente falou, 3 baixas, provavelmente ele continua com esse 7-7. Se for muito nit, vai overfoldar. tipo, se o cara for muito nit ali, talvez no turn ele já overfoldou muita coisa, né? Aí, river talvez possa ir mais de check mesmo, dar o give up. Essas Eu mesmas caí, aí eu por acho. meio, aí é reta aí já, né? Cara, que já tá em 1.400, 2.800. Aí é reta. Tribet call. Cebet. Bordo dobrado. Vai ter muito chove do cara. Então eu vou pra bet de, sei lá, entre 25% e 33% e deixo, se ele chovar, eu ainda pago. Meio pote. Passou. Boa. Eu gosto. Esses bordo dobrado em rei eu mixo entre continuar barrelando e dar delay cebet. Só quando você vai pra dar delay cebet, você pega alguns caras dando probe, dando float. Dependendo do vilão, eu foda que o cara tá de GP, eu respeito bastante os caras que eu range de GP. Pago a primeira, dobra do 9, vai depender muito da size pra decidir. Aí ele dá check e decidiu. Agora eu vou pra Value Bet, vou fazer um tercinho aqui, meio pote talvez. Algo mirando tomar call de Rei High e Ace High. Quero fazer uma size que ele fique confortável pra me dar call de Rei High e Ace High. Alguém falou alguma coisa aí? É o Sobre o que hijack você falou aí, o Kim falou. desse range dele CDP, aí pelo fato da mesa estar quebrada, ele tá antes do cutoff, ele erra jack aí, não? Tipo. Aí, tipo assim, porque quando vai mudando o table draw, os ranges também mudam, então esse range dele eu acho também que é mais amplo, segundo o Kenny ali, Sim, então o dia dele. né? Mas da forma que ele jogou, acho que ele não tem essas mãos. Talvez o 9. E aí ele beta. Velho, da forma que foi jogada, eu vou dar call aqui. Paguei. Eu joguei. Deixar ele blefar lá algumas mãos assim. Call. Ou 10, né? Lindo. Seguiu 6. Lindo. Fique. Não muda nada, tá? Tipo. Jogaria igual. Não, talvez eu não jogaria igual, porque eu pagaria aqui, Eu geraria river, né? check, aí tipo, porque a gente paga, paga aqui, A gente não tem lead no turn, não. paga Alex? flop. Oi? Lead no turn? Tem, Não teria não? tem lead. Poderia ter lead, aí nesse 9 aqui, check. Não gosta não, Alex? Oi? Check raise flop. Check, raise, Gosto de flop? flop. Cara, mas aí Entendi. o check raise flop com 7-7, a gente vai, tipo. É o segundo, seria o terceiro par, né? Tipo, tem. Beleza, acho que podemos considerar o check raise. Mas. Raise coach. Hã?
Eu tenho check raise no meu jogo com o último par. Aham, com o último par vai ter. Mas a linha aqui de continuar e deixar o cara errar também não é ruim, não. Só que agora ele. Da mesma forma que ele acertou esse 6 aqui, se ele for um jogador minimamente decente, quando ele errar esse river. Dessa vez ele acertou. Mas quando ele errar esse river, ele tem que blefar. Aham, e nós vamos estar lá. E nós vamos. Voltando. Oi? Essa vez irritou, né? 2-2, deixa eu ver. 2 caras gigantes. Nossa, não. Os 3 tá gigante, né? Não, só Muito foldar. gigante. Só foldar. Na verdade, agora a gente é o short stack da mesa. Né? Agora tem que ter muita paciência, né, velho? De entender que o tanto do ICM que tá envolvido aqui Eita, flush draw, backdoor. Pelo menos um callzinho, mas eu não me importaria de dar check raise para realizar. Call. Nossa, ficou ruim. Nossa, mano. Tem que foldar, né? Deixa eu ver o que eu fiz. Eu combino Cara, porque esse as não melhora. No mundo ideal, foldou, né? No ideal, eu foldei. E se- Na e se- minha mente, eu foldei. Ó, vamos aceitar que esse cara ele tenha as e rei. E se no lugar do as ele tiver. No lugar do as ele tivesse rei? No lugar do asa. E o vilão tem as e rei. Tá? Ele tá ganhando de nós essa mão. No lugar desse as, se fosse um rei, tu consideraria o chove? Não, Caramba. eu não chavaria. Eu tô meio preocupado com o size dele aí. Não sei se nem os dice dele vão querer nesse tamanho aí. Tipo, Vai querer menor? eu acho que vai. Acho que vai. Faria mesmo. Porque tem flash draw, Porque né, eu cara? bloqueio Os cara- você de verdade. Tipo assim, eu não sei, né? Depois tem que olhar o ritual e tal, mas eu tenho a impressão que ele vai estar se isolando com os nossos flushes, assim, baby flush talvez. Porque o board já não é nem tão conectado assim, né, no flop. Então, essa continuação vai ser bem, bem honesta, assim. E, não sei. E se fosse. Pode ir, Daniel, achei que você tinha concluído. Não, eu concluí isso. Eu só faria, tipo assim, eu no lugar dele, se eu tenho um ice, faria tipo o meu pote, assim. Não faria muito mais alto que isso, não. Aham. Cara, tipo. Mas é um stack muito confortável. E se esse Ele turn consegue fosse. pegar o- E se esse turn fosse dama de copas? Aí. Eu ia falar isso A gente agora. viu Se assim, fosse uma esse igual dama, eu tô lá, o eu pensaria em dama aí, eu chovar. boto tudo. Tem bastante mão. Não tem tanta mão assim também, mas não acho que dá pra não matar isso aqui hoje, hein? O que vocês acham? Tá aqui. Balo. É aqui? Eu tô de boa. Então tá, então vamos. Se fosse porque eu já tô. E aí vocês começam a ver, né? Mesmo nesse asa eu já tô querendo chovar. Acho que Tem poucas mãos. mesmo nesse asa eu tô querendo chovar. Eu acho que esse asa é muito bom pra ele continuar barrelando. Então. E a gente ainda, de certa forma, tem equity, né? Então, tipo. Mas ele vai ter também flush draws melhores do que o nosso. Você foldou. Qualquer turn aí que não fosse Ás, Rei, Dama. Ó, talvez a Dama dá pra chorar, mas. Só pra contextualizar, acho que isso aí é CMFT, né? Então, tipo assim, a gente tem que jogar bem, mas. Justo. Que boa. Eu acho que um stack de 23 EB é um stack muito confortável pra você estar uma reta. Esse tipo de call, esse tipo de call aqui, então vamos falar de ICM e XPV. Esse tipo de call aqui, eu acho que ele vai ter bem menos, tá? Isso vai minar nosso stack e cada call desse nosso aqui é dinheiro. Então, A gente abriu aí, não foi? Não. Não, só o pá. abrimos. Abriu.
Eu não sei se eu abriria. Ele saiu liderando, pô. Check. Foi check. Ah, tá. Liderando. Foi o Tani que ele liderou. Então, tipo, beleza, pote multiway, a gente tá em posição. Esse cara beta, ok, ele tá probando versus o nosso check que deixou nosso range capado. Mas quando esse cara continua, É double draw, né? então, tipo assim, eu já tô querendo foldar aqui, tá? Pode parecer muito Nietzsche, mas eu já tô querendo foldar aqui. Que mão, que carta no River que vai melhorar a nossa mão e que esses caras não vão barrelar mais? Só W8 é bom pra nós. 2, 3 de 8. 8 de pausa. Então, check. Puxando. Tomara. Tipo, por um lado, se bate um dos dois flush, pode ser que eles freiem a ação, né? Mas O acelere, né? Eu pergunto pra vocês. acelerar fica fácil. Vocês que probaram. Vamos lá. Nós estamos bloqueando a sequência, beleza? Vocês que probaram. Nesse set de Copa, quem continua aqui, quem dá check? Se eu tô no stack ali do lote, eu faço um size aí. Faço um size e 70% ou mais. Cara, em posição da check, cara. Só, tipo assim. Não, tu tá fora de posição, mano. Não. É no lugar dos vilões. Aí contra 2 depende do que a gente vai ter aí, né, Alex? Tipo. Mas é onde eu quero chegar. Porque, tipo assim. O check dele aqui deveria ser o 10. Uhum. Saca? 8 melhores que o nosso. Uhum. Então, tipo assim. O check dele. Tipo, eles não deveriam dar check com valete. Hã? E outra coisa, Alex, ó, no flop aí, eu não checaria. Eu tenho um valor de Mas pode. fazer aí Não, eu sei, tudo bem. Tipo assim, a gente está jogando contra o small e contra o big. O range do small ali, pelo fato dele estar chipado, ele vai querer, acho que, ampliar um pouco mais nessa condição da table draw aí. Então, esse 8 aí, eu faço um valor bet aí, qualquer size, para poder, tipo assim, ó, analisar onde a gente tá e até fazer foldar algumas mãos que já tem overfold aí. Eu não teria aberto. Eu também pensei nisso. Tá? Eu não teria aberto o 8 e 9. E acho que quando ele abre e acerta esse valor mediano fraco, ele tem que jogar de check, que é o real valor da mão. E acho que o call dele aqui é bem bom, mas eu overfoldo. Tá ligado? Tipo, por quê? Pode falar, Dani. Eu ia falar que eu acho que por ICM realmente não é open não, esse 8-9. Tipo, por causa dos big stacks ali na esquerda. A gente vai ter que enxugar bastante nosso range. SMFT? Então, acho que não é open. Então, tipo... Então... E aí depois eu não teria aberto o 8 e 9 por causa da table draw. Mas já que abri, eu jogaria muito honesto. E eu não daria esse call porque eu sei que na maioria das vezes, tá? Aconteceu agora, mas vai vir outra no River. Da forma que foi jogado check, eu daria esse call turn. Eu acho bem honesto. E se eu sou o carinha lá, Big Stack, e eu tenho um miss de flush, eu chumbaria aí. Pra fazer rodar o 8, no caso, né? O 8 não consegue pagar chove aí. O I6 eu ia. Não perder uma mão. Então... Mas jogou bem honesto, sabe? Tipo, talvez o que eu faria diferente era não abrir. Mas abriu, não se comprometeu, não se envolveu com a mão, deu um call ali. A mão poderia melhorar o que? O 9 ali também, tipo, um 9, a gente faria 2 pares, um 8. Mas o foda é que o 8 que tem sobrando ali, nesse bate um 8 de paus, pode não ser tão bom também. Não seria, no caso, né? Tipo, um 8 de paus ali. Tudo que a gente falou aí, ó, o colega falou, qual carta a gente estaria bem aí nessa situação? O 8. Olha lá o 8 lá onde tá. Então tem uma trinca. Mas o que eu achei que era o 2 e 3 seriam as melhores cartas, eu acho. Sim. Então,
Então, mas aí no pós-flop, cara, pra mim, eu só teria. E pra mim é overfold, tá? Porque eu acho que a continuação ali, quando a gente acerta esse 8 ali, ela é até ok. Então, eu teria overfoldado, mas você jogou a mão bem honesta. Pelo Muito valor bom. dela mesmo. Aí não fico defendendo também, ó. Tipo, não fico defendendo essas mãos. Agora é FT, provavelmente. É, Ah, vamos lá, né? Opa, Não boa, chovo. hein? Não chovo. Vou dar a raise aqui normalmente. Boa. Qual? 7, rei, rei. Cara, aqui eu não vou blefar meu dama-dama. Não vou. E também não vou foldar. Se ele trincou o rei lá, Parabéns. tipo, vou dar check. Ah, Sobre esse bet aí, ó. Tipo assim, ó. A gente resolveu betar. Legal? Nice. E se agora a gente toma check raise? aí é uma situação complicada, mas ele, para mim, ele só vai dar check, Eu acho ele só vai te dar check raise com o rei, cara. Tipo, o rei. Então, quem vai por te dar conta check? dessas, Ah, por conta dessa situação aí de a gente tomar só o check raise do rei, então eu prefiro não betar, porque, tipo assim, ó, se eu sei que eu só vou tomar check raise do rei, eu não vou pagar o check raise. aham. Então, por esse motivo, eu não tô betando essas mãos mais, não, cara. Cara, É um valor de showdown. mas, Ele, tipo assim, se mas, eu pegar. Pode falar. mas é porque, tipo assim, Alex, não tinha, que nem eu falei, eu mixo esse bordo dobrado, principalmente bordo rei, rei e ais, entre Cebet e delay Cebet. Aqui ainda tem o parceiro lá em cima lá com 11BB, ainda tem muito ICM envolvido, o nosso dama-dama é forte. Tá, a continuation bet ela tem seus méritos, porque o cara vai continuar, por exemplo, com os as X que ele defendeu, ele continua com o 7. O check raise dele com 30 BBs, cara, eu vou respeitar normalmente e vou foldar o dama-dama. Então, como eu não quero foldar o dama-dama na minha estratégia de jogo, cara, eu vou dar check e vou deixar esse cara barrelar. Mas se betar aqui também, tem os seus méritos, tá? Aí vem o 9, check. E, Ah, tipo, se você acredita que ele só vai dar check raise com o rei, também é bem de boa você betar. Que vai acontecer tão pouco, sabe? Você acha, Danilo, que ele vai dar com 30 bebês? Talvez o cara com 100 e cacetada aqui poderia dar check raise. Mas você acha que esse cara com 30 bebês ali, ele vai ficar inventando check raise agora? Jogando contra vocês aí, eu contra o Field. O gordo tá dobrado, eu tô defendendo o Big. Eu tenho com 30 BB, check raise tranquilo, cara. Esse é um Então, modo que tem muito raise. eu também teria. Tipo, por isso aí que você eu tem que também. apostar. Eu tenho que revisar a database dos senhores, porque na FT tem. Eu também acho que na FT não vai ter muito check raise aí, cara, as bluffs assim, cara. Não. Até É a gente assim. tá abrindo curtaço, cara. Nosso range é muito honesto aí, cara. Só que ao Só que mesmo tempo. ao mesmo tempo, cara, tipo, eu acho que esse dama-dama a gente não vai ter 3 street de valor. Então, eu acho que dá de boa pra checar flop e de repente betar turn river. Ou betar flop e checar turn e betar river, né? Que acho que é o que deve ter rolado aí. Não sei. Mas você ia concluir com alguma coisa, Danilo? Eu falo assim, tipo, nosso range que tá abrindo é muito forte, concordo. Uhum. Só que ao mesmo tempo, tem um monte de AX também que a gente vai ficar numa situação muito difícil. Se Uhum. a gente tomar um check raise. E tipo, a gente tem os pares abaixo do rei, igual o dama-dama, que a gente vai ficar numa situação muito difícil também. Uhum. Então, tipo, eu me vendo no lugar do outro cara, estando cobrindo, Uhum. eu daria esse check raise, meio que já tentando resolver a mão e ver qual é a reação, sabe? Sim. Tipo, porque na posição dele, ele pode pressionar muita gente também, e a gente não deveria betar tanto. E aí, tipo, eu com o dama-dama, eu acho que, tipo, as duas linhas são válidas. Uhum. Eu acho que, porque, tipo assim, o rei estando dobrado diminui a chance da gente ter um rei, né? E Sim. aí,
Tipo, Mas aí. É porque eu acho que aí a gente já tá indo num nível de pensamento que eu acho que esses caras não têm, sabe? Tipo, mas eu concordo com o que tu tá falando, só acho que a gente não pode acreditar que eles pensam dessa forma. Aí puxando. o que eu falei foi mais na ideia do seguinte, tipo assim, de evitar tentar condicionar tanta a minha ação ao que o cara pode fazer, sabe? Tipo assim. Uhum. Tipo, e se a gente toma check raise? Aí a gente pensa, sabe? Mas eu acho que tipo, é bem de boa betar. Olha, eu tenho uma dúvida, por exemplo. Volta lá naquele outro. Nossa, quanto damadama, velho. Não, porque é o seguinte, ele betou baixo turn, né, cara? Eu não sei, porque assim, tipo, se a gente checa, a gente não pode ter uma size um pouco maior, river, cara? Quando. Mas por que a gente vai checar e deixar o cara realizar a equidade dele ali? Mas. Mas assim, tipo. Talvez. Se fosse uma carta seca, eu checaria. Mas isso como aí. é um 9 de espada e abre muitos draws, aí eu prefiro. É justamente o que eu ia falar. Se fosse uma blank aqui, ok, eu check, mas nesse 9 de espada, não, molhou bastante. Dama já encontra e rei no flop, eu vou te falar, viu? Ai. Foi horrível. Talvez esse dama eu checaria, eu acho. No as, né? Aqui. Esse dama é diferente do outro lá. Botão, né? Que esse aí, ele tem, tipo, as continuações dele ali são bastante as Broadways e tá bem no range dele mesmo, de flash ali. Aí eu acho que eu já checaria. Aqui só fold, né? Humilde, né? Boa. Tá bem. Dinâmica de FT é bem... Acho que 7-7 é fold. Cara, eu vou te falar que esse 7-7 você pode abrir. É close, né? A gente, eu acho que só o show. Por quê? A gente abre. Bola, né? A gente abre. Esse Sanai aqui, sei lá, esse Sanai resolve isolar. O Eris vai lá e dá call. Aí o de 16 entra. Mano, ontem mesmo eu e um cara, a gente na FT do Balt 22, a gente estava disputando quem era o chip lanterninha o torneio inteiro. Eu me envolvi numa... E aí eu tava em penúltimo em fichas. E aí eu, as e dama suited, o parceiro abriu. Eu fui ao win com o meu as e... O cara tinha 11 blinds, abriu 5. Eu fui ao win com 7. O cara veio ao win, o outro lá foldou e ele pagou. Mano, o cara lá que foi ao win eliminou eu e o cara com 8 blinds pegou 2 pay jump gigante, velho. Vou te falar, Alex, o que eu tenho visto aqui, que agora a gente tá na WSOP, né? E aí eu tô olhando os GG, mano. Liga TV grande, e aí tô assistindo aqui. Sabe o que os meninos falam sobre isso aí? Tipo assim, ó, se você nesse chove que você deu, você fizesse um fake chove, você com 8 bebê, você fizesse lá 5. E aí você visse tudo isso acontecendo, como nesse 7-7 aqui, ó. Ao invés dele fazer 12, que foi o all-in, ele fizesse 9, sei lá, 7. E é um show, não deixa de ser. Aí esse meu amigo aqui, como você falou, resolve ir. O de 16 entra, o outro de 40 lá entrou. Você pode ainda foldar, permanecer vivo e pegar esse... Exatamente. Então, eu tenho prestado atenção nessas informações que para o nosso dia a dia elas são muito ricas. Então, esse 7-7 especificamente, eu não estou mais chovando. Às vezes a gente fica meio ansioso para querer dobrar e tal. Eu faria o Open versus um raise que eu tomasse aí, eu foldo tranquilo, porque esse 7-7 é muito forte para a gente fazer um Open, legal jogar, tentar jogar um pote contra o River, se lá blefar até ele, porque a gente tem fichas o suficiente para fazer isso. Mas eu acho que o chove aí já não estou mais fazendo, porque as review ali com o Jeffy e tal, falando sobre essa situação do CM, quando a gente chega nesse cenário aqui de 12 BB, 10 BB, 8 BB, os meninos não estão chovando 7-7. Os meninos estão pegando 9-9 mais, mano. E isso tem me feito raciocinar bastante sobre esses conceitos. Eu tô levando isso muito a sério, mano. Show. Ô, Alex, manda essa mão pra eu rodar essa mão aí, cara. Eu também fiquei curioso esse 7-7 aí, Tá. cara. Eu acho que esse pai é fold 7-7, viu? Pensando aqui.
É, Tipo, Tendo bola. eu acho que a gente É vai porque, conseguir. tipo assim, É porque o cara tem 16, né? Não é como se a distância fosse muito grande, né? Aí isso que é o foda, tipo, e ele fala que ele, tipo, tá mais pro final da mesa, mas com maior probabilidade dele tomar uma ação ali, né? sim. Aí eu acho que, tipo, nossa board aí, mano, se pá é 9-9, viu? Te falar. imagina, Qualquer imagina. dúvida Aqui, aí, pessoal, A gente só para mim parar a gravação aqui pro vídeo não ficar também tão grande, vou parar aqui, tá? Então, tipo, Alexander, nice, cara, obrigado demais pela HH, tá? GG aqui. Cara, tipo, só detalhes mesmo, questão de percepção de mesa, table draw. No mais, é um jogo bem, bem perto mesmo da teoria. E, cara, muito obrigado por disponibilizar a HH, tá? Vou encerrar aqui, tá? Daqui a pouco a gente pode bater mais um papo aqui. Eu tenho algumas chamadas para fazer, algumas coisas para fazer aqui. E Eu mandei HH aí no chat. aí, ó, Eu tô colocando no HH IGL aqui. para todo mundo. Ó,